Você saberia dizer quais e como são as características da política, segundo Nicolau Maquiavel na obra O Príncipe? Não? Então se liga, porque esta aula é para você. É logo depois da vinheta. Saudações, minha gente! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Galera, antes da gente começar, eu quero fazer um convite para todos vocês. Aqueles que não estão inscritos no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, faça parte da nossa comunidade e clica no sininho para notificação dos novos vídeos. Não esquece de deixar o seu gostei, porque eu sei que no final você esquece de fazer isso, e compartilhar esses vídeos também nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Também não esquece de seguir lá as nossas páginas no Instagram, Twitter e Facebook, Filho Espiral, onde a gente tem muito mais conteúdo de filosofia para vocês. Também, na descrição desse vídeo, você encontra um link para o canal do Telegram lá no Filosofia Espiral, onde tem outros conteúdos que também são exclusivos daquele canal, produzidos para você. Belezeira? Galera, o negócio é o seguinte: o tema da nossa aula de hoje é Nicolau Maquiavel, especificamente as características da política dentro da obra O Príncipe. Antes de mais nada, vamos contextualizar uma coisa. Quando nós falamos da obra, então, de Maquiavel, nós temos um filósofo que vai nascer em 1469, vai falecer em 1527, portanto, vive aí no final do século XV, início do século XVI, lá em Florença, na Itália. Maquiavel vai ser considerado por muitos intelectuais um dos primeiros grandes pensadores da modernidade. Talvez, sem sombra de dúvidas, o primeiro pensador moderno dentro do âmbito da política, a partir de uma obra clássica que ele escreve chamada O Príncipe. Existem outros textos de Maquiavel que também são bastante importantes, mas sem sombra de dúvidas, O Príncipe é a sua obra magna. E segundo alguns biógrafos, Maquiavel escreve essa obra procurando construir uma espécie de manual de política, uma espécie de literatura que pudesse ser espelho de príncipes, ou seja, uma literatura que, portanto, seria voltada a ajudar governantes a saberem como conduzir os seus respectivos governos, os seus respectivos reinados. O Maquiavel ele vai, nesta obra, explorar características fundamentais de como a política funciona. Até porque, assim, você pensa, se ele está fazendo um manual, o manual, quando você compra, por exemplo, um eletrodoméstico, ele apresenta todo o funcionamento do produto, quais são as suas características principais, né, quais são as formas de uso. Maquiavel vai fazer basicamente a mesma coisa, porém tratando de política. Então, ao longo da obra, é importante que você saiba que isso não está delimitado capítulo a capítulo ou muito bem marcado na obra do príncipe, mas ao longo do texto, ao longo de suas explicações, falas e exemplos, Maquiavel, portanto, explora algumas características fundamentais para o exercício da política. E quais seriam essas características efetivamente? Eu diria para vocês, nós temos 4 características principais: a laicidade, o utilitarismo, a autonomia e o realismo. Cada uma delas ela é explorada mais de uma vez, muitas vezes ao longo dessa obra, né, ao longo do livro Príncipe, e cada uma delas tem um significado específico, certo? Inclusive, uma característica ou outra pode estar relacionada às outras 3. Então, vem comigo para a gente poder entender um pouquinho que significa cada uma dessas características no âmbito da política, segundo este importantíssimo autor da filosofia política, da ciência política. A primeira dessas características é justamente a chamada laicidade. Ora, o que Maquiavel quer dizer quando ele diz que a política é laica? Veja, estamos dizendo que a atividade política é uma atividade laica. Significa, portanto, que ela não possui uma dimensão religiosa. Na leitura de Maquiavel, gente, a política é uma atividade que não nasce da religião e também não depende da religiosidade. O que não significa que ela não possa depender, não, desculpa, que ela não possa utilizar da religião para fazer o seu exercício, para executar as suas atividades, para alcançar os seus intentos. Isso vai ter muito a ver com a segunda característica que nós vamos explorar, que é o utilitarismo. Mas para o Maquiavel, depender ou nascer da religião não é a questão da política. Aí você fala, mas Lucas, e durante a Idade Média? Né? Na Idade Média, a gente geralmente aprende em história que política e religião não se separavam. Na verdade, para o Maquiavel, mesmo na Idade Média, poderíamos entendê-las como coisas distintas. Política é uma coisa, religião é outra.
O que a gente pode compreender a partir da leitura do Príncipe, a partir da leitura que Maquiavel faz da política, é que durante a Idade Média, e assim como em tantos outros momentos da história da humanidade, inclusive no mundo atual, a religião ela pode ser um instrumento, né, para que a política possa executar suas atividades. Beleza? Mas isso é diferente de dizer que ela depende da religião. Beleza? Então, laicidade, primeira característica, significa que a política é independente da religiosidade. Segunda característica, meus jovens, seria o utilitarismo. Olha, gente, vou falar para vocês. Esta talvez seja a característica mais marcante e mais importante que Maquiavel atribui à política na obra O Príncipe. O que é o utilitarismo político de Maquiavel? E alguns até, às vezes até chamam de pragmatismo. O filósofo nos explica que a atividade política, ela sempre vai procurar os melhores caminhos, as melhores formas de atingir os seus intentos, de atingir os seus objetivos, portanto. Tanto é que normalmente Maquiavel é conhecido por ter dito uma frase que diz, abre aspas, os fins justificam os meios, fecha aspas. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu gravei sobre isso, explicando inclusive que esta frase não é do Maquiavel. Beleza? Ele nunca escreveu essa frase efetivamente na obra O Príncipe, muito embora ela seja excelente para a gente entender o que a gente chama de utilitarismo político segundo esse autor. Tá? Então, para você entender um pouco melhor isso, se liga nesse trechinho da obra O Príncipe que eu vou ler para você aqui, ó. Nas ações de todos os homens, máxime dos príncipes, onde não há tribunal para que recorrer, o que importa é o êxito bom ou mau. Procure, pois, um príncipe vencer e conservar o Estado. Os meios que empregar serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo é levado pelas aparências e pelos resultados dos fatos consumados, e o mundo é constituído pelo vulgo, e não haverá lugar para a minoria se a maioria não tem onde se apoiar. Percebeu como que a coisa funciona? Então, na obra O Príncipe, o Maquiavel, ali, né, isso aqui é um trecho do capítulo 18 do livro Príncipe, ele vai falar que na ação das pessoas, principalmente na dos governantes, existe uma atenção especial aos resultados que você obtém, muito mais do que os meios que você adota para isso. Então, essa vai ser uma característica marcante que a gente vai chamar de utilitarismo. Né? E a política no Maquiavel, ela vai girar em torno de tudo isso. Quando ele desenvolve, por exemplo, os conceitos de virtude e fortuna, que eu vou explorar isso num outro vídeo nosso, ele vai mostrar essa relação utilitarista que existe, né, quando ele trabalha com o conceito de um governante virtuoso. Maravilha? Vamos para a terceira característica, que é a autonomia da política. Lucas, o que significa dizer que a política é autônoma? Bom, segundo Maquiavel, como o próprio nome também da característica sugere, a política ela tem a sua própria dinâmica, ela tem a sua própria forma de funcionamento. A política, segundo este autor, ela não dependeria, como nós vimos na laicidade, da religião, não dependeria de aspectos econômicos e não dependeria nem mesmo da moralidade. Tenho certeza que muitos de vocês já devem ter ouvido falar que Maquiavel foi o cara que separou a política da ética, que separou a política da moral. E é verdade que Maquiavel tenha feito isso efetivamente? Olha, não é que o Maquiavel foi lá e separou, mas eu diria para vocês que ele demonstrou que as duas coisas existem separadamente. Como a política ela obedece a uma lógica utilitarista, então ser bom ou ser mal é uma questão de conveniência. Né? É preciso ser bom quando isso for útil, é preciso ser mal quando isso é necessário. Então, a prática do bem e do mal, ela está desvinculada, né, de uma necessidade própria da política, o que demonstra a sua autonomia. Né? Ela não depende da moral, não depende da economia, não depende do cultural, não depende do social, por exemplo. Certo? Então, terceira característica, segundo Maquiavel, a autonomia da política. A quarta, última e não menos importante característica é o realismo. Lucas, e o que é o realismo filosófico de Maquiavel? Que é uma coisa que muitos vestibulares cobram deste filósofo, né? É talvez uma das características também mais marcantes ao lado do utilitarismo. Bom, significa que, segundo este autor italiano, a política não é o lugar de você idealizar projetos. A política não é o ambiente mais adequado para você imaginar as coisas como elas deveriam ser. Mas, ao contrário, para Maquiavel, a política é preciso que você olhe para ela como ela é. É preciso que você trate as coisas como elas efetivamente são.
Isso significa ser realista, né? Costumo dizer sempre aos meus alunos que o realismo de Maquiavel é você olhar para a política com os pés no chão. Por mais que seja muito legal, que seja muito lindo você imaginar como as coisas deveriam ser, isso, dentro do âmbito utilitarista da política, não funciona muito bem. O Maquiavel é um cara que fala que normalmente aquele que imagina mundos perfeitos, ele tende a fracassar no governo, né? Você vai imaginar que com essa fala, o Maquiavel, portanto, faria uma crítica a Platão, a Aristóteles, a Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Thomas Moros e tantos outros pensadores que o antecederam ou viveram na sua época, que ainda pensavam a política de uma forma idealizada, projetando, portanto, situações políticas perfeitas. Já que nós estamos nessa pegada de analisar o livro, né, analisar essas características, dá uma olhada nesse trecho também para explicar para vocês o realismo. Todavia, como é meu intento escrever coisa útil para os que se interessarem, pareceu-me mais conveniente procurar a verdade pelo efeito das coisas do que pelo que delas se possa imaginar. E muita gente imaginou repúblicas e principados que nunca se viram nem jamais foram reconhecidos como verdadeiros. Vai tanta diferença entre como se vive e o modo por que se deveria viver, que quem se preocupar com o que se deveria fazer em vez do que se faz, aprende antes a ruína própria, do que o modo do que o modo de se preservar. E um homem que quiser fazer profissão de bondade, é natural que se arruíne entre tantos que são maus. Sacou? Então pega esse trecho do capítulo 15 para você entender, né? O Maquiavel tá falando ali, olha, primeiro, o intento dele é escrever alguma coisa que seja útil, que seja prática para as pessoas poderem ler. Então você vê ali já a questão do utilitarismo e do realismo, talvez numa conversa. E aí, na segunda metade do que eu li para vocês, ele diz: olha, muitos já imaginaram repúblicas e principados que nunca aconteceram. Mas aquele que fica preocupado em fazer as coisas como elas deviam ser, ao invés de fazer as coisas como elas são, ele vai aprender mais cedo a sua própria ruína. Ele cava a sua própria sepultura, dizem algumas traduções. Então, para o Maquiavel, quando um governante não olha para a questão política como ela de fato acontece, ele provavelmente vai falhar miseravelmente no seu intento de gerar a estabilidade do Estado. Porque daí uma coisa importante, né? No capítulo 18 ali que eu li para vocês, naquele trechinho quando eu li do utilitarismo, você viu que o Maquiavel fala que procure, pois, um príncipe vencer e conservar o Estado, ou seja, obter e manter o poder a qualquer custo. Para Maquiavel, esse é o grande objetivo da política, né? É o grande intuito da atividade política entre os homens. Então, aquele que quiser ser um bom governante, aquele que quiser ser um governante virtuoso, ele necessariamente precisa ter essa ideia em mente de qual é a finalidade da política e como ele pode alcançá-la. Né? Só que assim, esse alcançar não é dentro de um idealismo, não é dentro de uma projeção de perfeição, mas sim dentro da realidade como ela está posta diante do seu governante, certo? Por isso ele vai explorar depois a relação do conceito de fortuna, que repito, né, vou gravar um vídeo depois para tratar sobre isso aqui no canal. Beleza? Uma forma bem legal de vocês conseguirem guardar as características da política, né? Uma vez eu vi isso de uma aluna minha, eu achei muito legal quando ela anotou isso na aula dela e comecei a usar também nas minhas aulas para ajudar os meus alunos. Para você lembrar das características da política, vocês podem pensar no luar, certo? Então, por trás desta dura mensagem de Maquiavel, veja ao belíssimo luar para você lembrar das 4 características. Se você não gostou do luar, se você achou o luar muito piegas, tudo bem, é só você lembrar do Raul, né? Então, não esquecer do Raulzito ali para você poder lembrar das 4 características da política. Beleza, meus jovens? Tá claro isso para vocês? Muito bem. Muito obrigado por assistir essa videoaula. Eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma, para você que possa poder compreender um pouquinho dessas características da política do Maquiavel. E fica ligado no canal para mais conteúdo, mais vídeos que podem ajudar você a passar no vestibular entendendo filosofia. Antes de me despedir, só não esquece, por favor, se não está inscrito, clica no botãozinho vermelho aí, faça parte da nossa comunidade. Deixe o seu gostei se você ainda não fez isso e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer as características da política. Não esquece, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, @filoespiral, com mais conteúdo de filosofia para você lá.
beleza? E o link do Telegram, se você quiser fazer parte da nossa comunidade com mais conteúdos, tá aqui na descrição do vídeo. Eu agradeço demasiadamente a sua atenção e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e tchau!